Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Marco Encontro. Eu sou o Marco Renes e é um prazer ter vocês aqui. Bom, meu convidado dessa semana é um ator, é um autor, produtor, premiadíssimo, com muitos trabalhos importantes na TV, no teatro, no cinema, e é um daqueles atores que deixam marcas inesquecíveis em todos os trabalhos que faz. Ele vai contar um pouquinho da sua carreira, inclusive do seu último trabalho, que já percorreu o mundo todo, já ganhou 14 prêmios internacionais, um espetáculo premiadíssimo e que vale muito a pena ser visto e revisto. Então, sentem-se confortavelmente, peguem a sua pipoquinha, não se esqueçam de se inscrever no canal, que isso é muito importante, ok? E vem comigo, porque hoje marco um encontro com Roberto Cordovani. Olá, Roberto, seja muito bem-vindo ao meu canal, é um prazer ter você aqui. Olá, Marco, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você e com todo o seu público a respeito de uma coisa que eu acho que nos aproxima, que é falar de arte. Exatamente. Arte, além de transformar a vida das pessoas, né, em momentos de sonho, em momentos de esperança, em momentos de alívio, também faz com que as pessoas cresçam e evoluam espiritualmente através da cultura, da história e do conhecimento. Antes de começar o nosso bate-papo, eu queria mandar um beijão para o nosso amigo Hernandes Tavares, um jornalista muito querido, que me apresentou ao Roberto e que fez essa ponte para que a gente possa estar aqui hoje. Então, querido, um beijo para você e muito obrigado. Então, vamos lá, queridão. Você começou muito cedo, né, Roberto? Eu acho que a arte, como é que você descobriu essa sua veia artística? Como é que você já se viu como ator tão criança, tão cedo? Como é que foi isso? Eu acho que algumas pessoas, e eu me incluo no meio delas, a gente nasce pré-determinado. Eu acho que tem aí uma coisa do cosmo, né? Não sei o que é, mas que já te faz ter um olhar distinto para o mundo. Eu, quando era criança, sentia que as pessoas falavam mentira. Eu já sentia isso, que as pessoas eram mentirosas. As pessoas falavam uma coisa e faziam outra, né? E depois, com o tempo, você vai vendo que isso é muito isso, né? As pessoas criam suas máscaras, alguns não mantêm a máscara durante muito tempo, outros mantêm, outros já não sabem quem é, se ele já virou a própria máscara. Mas eu estou falando isso porque o primeiro contato que você tem com o mundo fora da tua casa é na escola. E na escola eu era um aluno bastante introspectivo, eu acho que eu sofria bullying e não sabia, não tinha amigos, não me identificava com o que os meninos falavam, não me identificava com o que as meninas falavam. Eu estudei num colégio rígido, num colégio de elite, né, para uma época, enfim, que a gente pode chamar de elite, mas hoje a gente vê que eram médios burgueses, numa classe que tinha uma divisão, as meninas sentavam de um lado, os meninos sentavam do outro, as meninas saíam primeiro da classe, os meninos saíam depois, como se fôssemos um bando de leprosos, né? E lembro também que no pátio do colégio, as meninas também tinham uma fita que separava a menina de um lado, a menina do outro. As meninas sempre assim, muito educadas, os meninos lutando. Eu achava aquilo muito, muito absurdo. Exatamente por essa minha observação com esse tipo de gente comum, eu acho, eu ia para a biblioteca e através da biblioteca, me encontrei com livros de arte. Então, eu passei durante 11 anos, no qual eu estudei nesse colégio que eu odiei a vida toda. Para você ter uma ideia, durante todos esses anos, eu não lembro de ter cumprimentado determinadas pessoas, porque elas
nós estudávamos, era um colégio que era classe desde o pré-primário até o último ano do ginásio, era uma coisa assim. Então, aquela gente rançosa, aquela gente que você vê crescer junto com você. E o fato de eu estar sempre com essas pessoas que não me diziam absolutamente nada, fez com que eu fosse à biblioteca de segunda a sexta, porque é quando a gente estuda, e ali eu tive encontro com os primeiros momentos do teatro, da arte, da dança. Eu lembro de livros que mostravam cenários, e isso povoou muito a minha cabeça. Eu acho que a solidão me ajudou muito a descobrir que eu poderia ser um agente da arte, né? Só abrindo um parênteses, eu lembro que num 7 de setembro, em que as pessoas levam naquela época, né, levavam aquelas cartolinas com purpurina sobre Duque de Caxias, sobre, sei lá, Dom Pedro, Pedro Álvares Cabral, né, que não me diziam nada. Eu lembro que num 7 de setembro eu pedi para minha mãe fazer uma bandeira do Brasil, né, assim, estilizada. Minha mãe fez qualquer coisa que parecia mais um babador, mas para mim aquilo era uma bandeira do Brasil. Levei a minha vitrola, uma vitrolinha portátil, que naquela época as vitrolas eram péssimas, e um compacto simples do hino nacional. E na classe tirei a minha roupa, fiquei de short de física e com a camiseta de física, pus o hino nacional para tocar e comecei a dançar enrolado na bandeira. Acho que no primeiro minuto, ou no segundo minuto da coreografia, né, que eu inventei sobre o hino nacional, a professora arrancou aquilo, me humilhou na frente de todo mundo e me suspendeu. E lembro que, conversando com a minha mãe, eu fui advertido como uma pessoa indisciplinada, né? Então, eu acho que, agora, refazendo a minha trajetória, eu acho que essa minha indisciplina, como ela chamou, porque era uma professora de educação moral e cívica. Você imagina numa época, num colégio religioso, que você tem que estudar educação moral e cívica, você tem que cantar o hino nacional, o hino da bandeira, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um credo. Tudo isso antes de começar a aula. Então, você perdia meia hora no pátio da escola, levantando o braço, assim, não em posição de nazismo, mas você esticando o braço e colocando no ombro do teu companheiro da frente. E eu sempre, como fui alto, era o último da fila, né? Então, eu obrigatoriamente tinha que estender meu braço meia hora fazendo essa pataquada, cantando o hino nacional, o hino da bandeira, rezando e tal. Então, tudo isso para te falar, Marco, e o fato também de eu já ser desde o princípio assim da minha existência um cara muito focado. Foi assim que eu comecei a entender que a arte poderia me salvar da mediocridade. Antes de tudo, a arte, para mim, foi uma possibilidade de eu poder viver comigo mesmo. A partir daí, você começa a perceber que isso pode virar uma profissão, isso você pode ganhar aprendizado, futuramente você pode viver disso. Então, foi mais ou menos que o meu início artístico começou, eu acho que mesmo na infância. Depois eu via muito meu pai brigar com a minha mãe, e para mim uma briga seria algo estabelecido, definitivo, mas depois eu via minha mãe tentar fazer carinho no meu pai, mesmo ele sendo estúpido com ela, e não entendia essa situação que você vê, que as pessoas não se suportam, que as pessoas brigam, que as pessoas muitas vezes se agrediam fisicamente, mas depois tinha uma espécie de compensação. Eu nunca entendi isso, até hoje não entendo isso, mas isso também fez com que, depois, bem passado muitos anos, eu comecei a escrever, então, sobre comportamentos humanos, né? Porque eu acho que a casa, a escola são as tuas primeiras referências. É verdade, é o grande laboratório da nossa vida real, né, Roberto? A gente começa a perceber e a provar um pouquinho de tudo o que a gente vai encontrar nos caminhos que vamos escolhendo para a nossa vida, e eu acho que está aí
uma grande referência da verdade que você impõe, né, nas suas personagens e até naquilo que você desenvolve como trabalho autoral também, que é imenso, que é profundo, que é lindo e que te rendeu aí muitos prêmios mundo afora, né, Roberto? Eu pude ver aqui um pouquinho da sua carreira e vi que você é um ator, um diretor, um produtor e um autor premiado em vários países, né? Você começou cedo, então, como você mesmo disse, né, descobrindo essa arte dentro de você através da literatura, do livro. E quem foi que te inspirou? Assim, você teve uma figura que disse, não, porque a maioria né, dos artistas acabam se espelhando em alguém para construir, né, a sua carreira e, claro, aí agregar todo o montante de experiências que você tem de você. Mas você teve, assim, alguém em especial que te inspirou nessa fase de começar a perceber a arte em você? Ninguém me inspirou. Eu acho que talvez as maiores inspirações foram músicas que eu ouvi ao longo de toda a minha vida, preferentemente música clássica, coral. Eu era criança e esse tipo de música me atraía. Eu lia muito teatro, muito texto de teatro, numa época em que vivíamos uma ditadura feia, em que qualquer livro que falasse alguma coisa de política já não se encontrava nas prateleiras das livrarias. Eu ia sempre numa livraria em São Paulo, eu sou de São Paulo capital, embora seja internacional, more em Portugal e moro na Galícia há mais de 30 anos, mas eu lembro que quando eu ia, que era todo dia para a praça ali da Sé, depois Viaduto do Chá, porque eu estudei dança no Teatro Municipal também, eu ia sempre na livraria, acho que Saraiva, e ali eu começava a ler livros de teatro, não tinha dinheiro para comprar, então o funcionário lá, o gerente, acho que tinha até pena de mim, já sabia que eu era um durango, então me emprestava assim, uma escadinha que servia de banco também, e eu ficava lá às tardes lendo sobre teatro. Eram textos assim que não me diziam nada, mas eu entendia mais ou menos a carpintaria. Eu acho que isso foram as grandes inspirações. O que eu gostaria de reescrever a partir do ponto que eu li e não concordava. Né? Não sou um cara alegre, tenho muito bom humor, posso ser muito palhaço assim para muita gente, mas o meu eu é muito sério. Assim, eu escrevo, eu analiso, eu sempre falo de pessoas transgressoras, me atrai esse tipo de gente, me atrai pessoas que estão na contramão, né? Então, isso para os meus espetáculos serviram, acho que, de grande trampolim, digamos assim, para eu atingir, digamos, essa internacionalidade. Quando eu falo de pessoas transgressoras, desde políticos que eu já interpretei, como Eva Peron, sobre, enfim, essa bagunça que é a América Latina, América do Sul, o fato do nosso povo não ter muito discernimento para colocar as pessoas no poder, porque não tem cultura, porque não tem, muitas vezes, educação, não tem análise, né, para entender que tal coisa pode ser prejudicial. Então, eu fiz Eva Peron, fui Evita durante muito tempo, até como um grito de alerta para entender por que o nosso povo não tem esse discernimento para colocar boas pessoas para cuidar da nação. Do mesmo jeito que fiz o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, sobre o mito da beleza, o mito da ambiguidade. Eu gosto muito de trabalhar sobre a ambiguidade, não só assexual, mas a ambiguidade que está inserida em todo ser humano. Daí o meu grande êxito é o fato de eu ser Greta Garbo no teatro, que eu acho que, digamos que foi a minha personagem que mais me deu prêmios internacionais, como melhor ator de Londres, de Madrid,
de Santiago de Compostela, o Festival de Edimburgo, na Escócia, que eu ganhei, e sempre nos apresentando, né, porque sou eu e todo o meu elenco, nos apresentando em português. Eu acho que esse é o grande trunfo assim, do prêmio, dos prêmios. Claro que prêmio dá visibilidade, embora muitas vezes não dê dinheiro, mas te dá visibilidade, te dá credibilidade, às vezes para você conseguir pautas em teatro ou conseguir algum patrocinador que realmente veja vantagem em apostar no teu trabalho, nas tuas ideias, né? Então, eu faço esse tipo de personagens, não sou um ator que só interpreta mulheres, como fiz também Dr. Jekyll e Mr. Hyde, um clássico do suspense, do Stevenson, onde eu interpretava todas as personagens, e recentemente fiz uma novela na Rede Globo de TV como ator convidado para interpretar o vilão Sebastião Quirino, da novela de época Novo Mundo, que fala sobre a independência do Brasil, sobre portugueses, sobre esse equívoco do descobrimento do Brasil e a herança que, né, a gente carrega, e os índios que foram massacrados, porque os portugueses chegaram para roubar, né? Vamos lá, vamos ver, tá? Como se aquela terra não fosse de ninguém, e passaram por cima de tudo, de todos, né? Então a novela fazia essa crítica, né? Falava sobre essas coisas, e enfim, então eu fiz esse escravagista que existiu mesmo, Sebastião Quirino, uma novela que passou na SIC, depois na SIC Portugal. O ano passado foi reprisada devido à pandemia, e eu tinha assim, um cabelo comprido que, enfim, era todo implantado para eu poder fazer essa personagem, usava assim um grande chapéu de palha, era terrível, era cruel, odiava negros, odiava todo mundo, tinha medo de índio, era um ser abominável, mas é um ser que infelizmente existe hoje em diversas partes do mundo. É esse ser cheio de preconceito. E um contraste, né, Roberto, que você fala da ambiguidade, né, nessa personagem particular, que eu vi uma cena lindíssima em que você está todo vestido de branco, né, mesmo com toda a carga negativa, né, do personagem, você está todo vestido de branco. É a tal da ambiguidade, né? Porque a minha figurinista foi a mesma figurinista que fez todos os figurinos da Avenida Brasil, e ela comparava a minha personagem com a personagem da Carminha, que foi uma novela que bateu recorde de audiência. Ela falava que a Carminha, por mais escrota que fosse, ela sempre estava de branco, de seda, assim, muito, muito pura, né? Aparentemente, mas era o lodo, a podridão como pessoa. E isso acontece no Sebastião, por isso que ela me punha assim todo de branco, de verde água, amarelinho desbotado, azul clarinho, mas ele era um sujo, um cara que pouco tomava banho, todo encebado, ainda um pouco decadente, porque ele se via ainda na corte de Luís XV, já nos anos de 1821, né? Ele ainda se sentia como se um dia ele tivesse participado da corte de Luís XV. Então, essas personagens assim tão absurdas, né, me interessam fazer, porque ele também é um transgressor, embora, como ele fala para a filha, eu odeio negro, eu acho que os pobres eles não podem ter cultura, eles não podem pensar, e eu estou te oferecendo o melhor. Então, mesmo ele sendo esse cara déspota, ele achava que para ele estava fazendo o melhor para a filha dele. E ela abominava isso, e ela, enfim, se apaixona por um negro, casa, enfim, é todo um drama existencial. Fora isso, Marco, eu também fiz muito trabalho voluntário. Eu acho que isso me ajudou muito a entender o ser humano, e com isso eu virei um ator realmente que vivencia todas as personagens. Eu fui plantonista do CVV, do Centro de Valorização da Vida,
Para o público português, talvez que não conheça, enfim, é um centro que existe até hoje para segurar a barra aí das pessoas, evitar enfim, o suicídio, tudo isso. Inúmeros livros para a Fundação do Livro do Cego no Brasil, aqui em São Paulo, na Fundação Dorina Gouveia Nowell, e trabalhei muito com cego surdo, sendo intérprete de pessoas cegas surdas que precisavam se comunicar. Então, isso tudo me deu assim, uma visão muito interessante do ser humano, que ser humano não é ser só assim normal, como nós, que temos cabelo, que podemos olhar, que né, tem olho azul, o outro tal, mas há pessoas de diversas formas e que todos são humanos e precisam ter o mesmo respeito, né? Então, eu acho que nessa época também eu trabalhei para uma inclusão maior desse povo na sociedade. Eu trabalhei muito com cegos numa época em que aqui em São Paulo não haviam ainda guias rebaixadas para os cegos, não haviam sinais sonoros para eles poderem atravessar a rua, as bulas não eram em braille, os elevadores, os botões não eram em braille e tantas outras coisas. E eu acho que eu estou falando isso do início dos anos 80, eu era um adolescente, mas eu já batalhava isso com toda a verdade. E acho que trabalhando nisso eu aprendi a fazer produção, porque a gente conseguia coisas sem ter dinheiro, porque hoje seriam ONGs, né? Mas na época nem existia isso, era um grupo de pessoas que ajudavam outras tantas pessoas necessitadas, e a partir daí eu também fui me solidificando como empresário, como entender um pouco o mecanismo, pôr um pouco de ordem na casa e apresentar as coisas com uma certa estética para o patrocinador, que nem sempre sabe quem você é. Então, tudo isso me ajudou muito a ser um profissional completo, porque eu acho que eu sou completo. Eu faço musicais, eu canto, eu danço, eu faço drama, faço comédia, escrevo, dirijo. Agora vai ser publicado um livro sobre a minha carreira, intitulado Infinitas Faces, a construção do ator. Enfim, então eu acho que nós estamos aqui exatamente para poder servir. Eu sinto que o ator é para servir, é ser o filtro, é ser o porta-voz de uma sociedade amordaçada. Por isso, às vezes, me incomoda quando alguns atores escolhem não se diferenciar, não mostrar, não falar, simplesmente copiar e coisas leves e medíocres e para que as pessoas continuem alienadas. O meu teatro é um teatro talvez um pouco mais de reflexão, porque eu acho que nós somos isso. Nós somos frutos dos fantasmas, nós somos frutos de tanto preconceito que puseram na gente. A gente tem que se limpar disso, fora a autoestima, que ela precisa ser trabalhada diariamente. É como ser ator. Ser ator não é ter 5 minutos de fama, e hoje em dia ser ator é ter não sei quantos seguidores. Isso é efêmero, isso não é nada, isso não dá continuidade. Então, eu acho que o teatro, o artista, o escritor, o bailarino, o músico, ele precisa ter esse comprometimento com o seu mundo, na sua época, para falar a verdade para aquelas pessoas. Não com isso a gente não ser moralista, de falar faça como eu digo, não é isso, mas pelo menos mostrar aí as controvérsias dessa vida. Não, é muito bonito o que você falou, é muito verdadeiro. Eu acho também que o artista, né, e tudo aquilo que circunda, né, a sua profissão e que causa esse impacto, é um grande agente transformador da sociedade, né? A arte acompanha o ser humano desde a sua criação, né? Porque é uma forma de comunicação, uma forma de expressão, principalmente nas épocas em que estão politicamente calados, amordaçados. A arte sempre foi um escape, uma válvula, né, porque se encontrava criatividade para se falar aquilo que queria, de uma forma em que todos entendessem, mas que não estivesse explícito, né? A ditadura militar fez isso e
e a música, principalmente, conseguia traduzir, às vezes, em letras completamente consideradas, que maluquice, mas não, se você ouvir isso hoje, é tão atual, né, falando contra aquela situação, sem que os próprios censores pudessem dar conta, né, muita coisa conseguiu se estabelecer através desse meio de comunicação, e a arte, ela é muito completa, né, porque ela atende e ela alcança a todos, né, principalmente aqueles que não têm essa mesma capacidade que nós temos de visão, de tato, de olfato, de audição. A arte ainda assim consegue sensibilizar e emocionar essas pessoas das maneiras mais diversas e mais criativas, né? Eu tenho um grande respeito e admiração pela arte, pela sua arte, por aquilo que você deixou de rastro na história, de exemplo e de agente transformador. Roberto, tenho o grande prazer de poder hoje estar aqui conversando com você para que as pessoas conheçam um pouquinho desse imenso trabalho que você fez. Eu quero já, a gente já está encaminhando aqui para o final da entrevista, que como tudo que é bom, acaba rápido, né? E agradecer a você. Eu gostaria que você pudesse também disponibilizar para os nossos telespectadores como é que eles podem acessar, por exemplo, esse livro que você disse, ele já tem data de lançamento? Como é que está a programação dele? Embora eu more em Portugal, oficialmente, eu estou aqui no Brasil, em São Paulo, porque acabei de fazer a temporada de Olhares de Perfil, o mito Greta Garbo, no qual eu represento a própria. E agora o livro deve ser lançado para o próximo mês, para novembro. Talvez a gente faça uma breve segunda temporada do Olhares de Perfil, aqui em São Paulo, para motivar o público a comprar o livro, a ir ao teatro, porque vai ser lançado num dos teatros aqui de São Paulo. Depois vai ficar em plataformas e serão distribuídos em algumas livrarias. Eu ainda não sei detalhes da editora, como que é a fonte de distribuição delas, mas eu pretendo levar o meu produtor, levar alguns exemplares nas plateias e vender ali no saguão do teatro, porque eu acho que é um livro muito para quem gosta de teatro. Né? Para quem não é um livro sobre técnica de teatro, não é um livro de autoajuda em que eu explico como ser famoso, como ganhar prêmio, sabe? Isso enfim, é o dia a dia, né? Mas fala sobre histórias minhas, histórias profissionais, algumas dicas que eu dei para mim mesma que possa servir de referência. Eu não dou a fórmula de nada para não cair nessa coisa de moralismo, não é? Mas é isso, Marco. Eu devo, o mês de novembro estará sendo lançado Infinitas Faces, a construção do ator Roberto Cordovani, da autora Thalma Bertazzi. A Thalma, junto com a Ivani Ribeiro, escreveram novelas emblemáticas aqui no Brasil, como A Viagem, Mulheres de Areia, Barriga de Aluguel e tantas outras. Enfim, então nós fizemos uma parceria. Ela é, digamos, uma mulher que conhece muito do meu trabalho, sempre me admirou e propôs escrever um livro sobre a minha carreira, né? E aí, é claro, a gente tem que mergulhar de novo no túnel do tempo para lembrar as coisas que eu acho que tem a ver, também não ferir suscetibilidades. Não é um livro que eu saio aí falando mal das pessoas, muito pelo contrário, é um livro em que eu também não falo bem das pessoas, porque é um caminhar tão solitário, sabe, que se tem algum ponto de divergência é comigo mesmo, entende? Então eu tento mostrar as minhas infinitas faces no teatro, na televisão, no cinema, que eu acabei de fazer um filme sobre o Olhares de Perfil, que está também em pós-produção. Mas eu acho que, antes de tudo, fica a minha própria face, às vezes quebrada, às vezes machucada, às vezes desbotada, mas é minha.
entende? Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que o mais importante, Marco, é a gente, num mundo tão hipócrita, da mesma hipocrisia que eu via lá quando eu era criança e agora com essa fantasia de redes sociais, né? De Facebook, de Instagram, de todo mundo é lindo, maravilhoso, musculoso, todo mundo é feliz, todo mundo está num lindo local, todo mundo depois chegam em casa e tomam Rivotril ou se matam, enfim. Mas, né? Então eu acho que nesse milênio que nós começamos, né? O ano 2000, que tem tanta mentira, tanta imagem. Acho que se a gente conseguir manter a nossa face ainda, apesar dos intempéries, ela ainda intacta, né? Eu acho que nós já estamos fazendo alguma coisa importante para o outro, porque a arte é nada mais do que o olhar para o outro, né? Porque nós dependemos do outro. Se eu não dependesse do outro, eu não seria ator, eu não estaria no palco esperando o público chegar toda noite para tentar ver o que eu tenho a dizer. Então, como a sua profissão, Marco, também é muito importante de dar a cara e de mostrar quem é quem nesse contexto, né? Nesse contexto, às vezes, que é tão mentiroso, que é tão farsa, onde todo mundo passa uma coisa assim tão gracinha, tão bonitinha, que não é muito assim, tem muito lobo vestido de cordeiro, né? Enfim. E é verdade. E principalmente na minha profissão e nesse canal que eu procurei desenvolver para inspirar as pessoas, né, mostrando exatamente a realidade, as pessoas como elas são, um pouco fora do universo glamourizado, né, para que as pessoas vejam que são pessoas como elas, né, que todos somos iguais, todos temos os nossos altos e baixos, mas nesse universo só ganha visibilidade mesmo quem explora a fofoca, a maledicência, o sensacionalismo. Então eu prefiro ficar à margem disso, dentro desse universo pequeno, onde, por enquanto, os números de inscritos do canal são pequenos, né, porque são pessoas que também gostam de ver a verdade, de se inspirar através do talento, do trabalho, do exemplo, que é isso que eu gosto de mostrar aqui. O artista como ele é de verdade, por isso o espaço aberto, e por isso eu não crio pautas mirabolantes, nada disso. A pauta fala sobre você, fala sobre a sua carreira, porque é isso que a pessoa que está aqui inscrita e que está vendo essa entrevista quer saber. Poxa, vi em tantos personagens, né, vi em tantas produções, e é uma pessoa tão aberta, tão simples, tão bonita. Eu acho que isso é uma missão também, a qual eu abracei com muito orgulho e muito carinho, e tenho muito orgulho do caminho que o canal está trilhando até agora. Quero te agradecer muito, Roberto, pela teu carinho, pelo teu tempo, a tua disponibilidade, tua generosidade. Espero poder vê-lo aqui em Portugal, que a gente possa conversar, quem sabe no projeto do seu livro, ou no projeto da própria, trazer o espetáculo da Greta Garbo para cá. Os portugueses, você bem sabe, né, amam a arte brasileira e vai adorar ver você aqui. Deixa só para finalizar. Primeiro, você me caiu super bem quando você me fez o convite, quando eu vi quem era você. O maior respeito por você ser brasileiro e estar desbravando o caminho numa sociedade que muitas vezes é tão fechada quanto a sociedade portuguesa, é tão hermeticamente fechada, mas tem ainda coisas muito boas para desbravar. Eu, em 2019, o meu último trabalho a ser apresentado em Portugal foi A Dama das Camélias, que é um espetáculo que eu pretendo continuar fazendo, que eu estreei mundialmente no Teatro Gil Vicente, em Cascais, e que eu tive o prazer de ter na plateia o presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Souza. E por que eu estou falando dele? Porque me pareceu uma pessoa, eu não estou fazendo aqui política, porque não tem interesse nenhum,
mas assim, me pareceu um exemplo de cidadania. Ele foi um dia antes, por acaso me encontrou no saguão do teatro, perguntou até quando eu faria o espetáculo, porque me chamou a atenção o fato de eu ter um MUP nesses luminosos, né, que estava bem em frente à porta da casa dele. Todo dia que ele saía, ele me via como Marguerite Gautier, a Dama das Camélias, e isso chamou atenção. E quando ele viu que eu era brasileiro, mais ainda ele quis ver o espetáculo. E aí eu falei, olha, o Marcelo, a gente amanhã termina a temporada. Ele falou, amanhã eu estarei aqui. Aí eu falei, bom, como todo brasileiro, você está deixando tudo para a última hora. Ainda brinquei com ele, né? Ele falou, não, se nós portugueses, se vocês brasileiros deixam tudo de última hora, é porque vocês herdaram isso de nós portugueses. E foi muito simpático, pois no dia seguinte, que era um domingo, um horário mais cedo, estava o senhor presidente na fila para comprar ingresso para ele e para os dois seguranças. E quando terminou o espetáculo, ficou no saguão me esperando e queria que eu fosse com ele a um bar, me convidou para tomar umas cervejas, e eu agradeci e falei, eu não posso, porque hoje é o último dia, nós temos que desmontar tudo, guardar tudo e ir embora do teatro, porque o único funcionário que tinha do Teatro Gil Vicente tinha que fechar o teatro. Né? Então, eu só estou falando isso porque foi a última vez que eu estive em Portugal, me apresentando, espero voltar sim com Greta Garbo. Eu tenho muita gente que me escreve, enfim, fiz muitas coisas aí em Portugal, tenho um grande público no Funchal, fiz grandes temporadas na Ilha da Madeira, tanto é que a minha Eva Perón, a minha Evita, foi uma produção do governo regional do Funchal. Né? Então, eu tenho muita história com Portugal. Minha mãe mora aí, minha irmã mora aí, minhas sobrinhas moram aí. Eu que levei todo mundo para morar aí. Enfim, então, fico aí. Por isso que quando você me falou que você estava em Portugal, você é um herói. Você é um herói, porque você falou que está aí há 2 anos, algo assim, Sim, né? 5 anos. 5 anos, né? Eu estou há 34 anos e tem coisas que eu ainda não conheço e tem coisas que eu ainda não entrei nessa blindagem, muitas vezes, que é a sociedade portuguesa. Ou talvez a gente se coloque num patamar ou numa posição que talvez a gente não seja convidado, eu não sei, tem um cacau mental aí na minha cabeça, coisa que eu não sinto na Galícia, porque eu também moro na Galícia, ali o norte de Espanha, e que ali o galego é muito mais direto, às vezes até muito mais agressivo, mas pelo menos fala, tal, discute, pá. Bom, enfim, tudo para falar que eu quero voltar para Portugal, para, logicamente, levar esse trabalho que o português já conhece, eu já tive aí no início dos anos 90 fazendo o espetáculo, mas, logicamente, as gerações mudam e é uma grande lição de vida falar de Greta Garbo e falar da ambiguidade que existe em todos nós, homens, mulheres, seres humanos. A gente precisa dessa mescla, a gente precisa ser forte, frágil, feio, bonito, homem, mulher. A gente é tudo, sabe? A gente não é uma coisa, assim, uma pelota, a gente se transforma. Tá bom? Desculpa eu falar tanto, mas você me inspirou, você fala bem também, isso é muito legal. Imagina, querido, eu quero te agradecer muito, porque é isso mesmo que inspira as pessoas, e é isso que o meu telespectador busca, essa verdade, essa sinceridade, essa beleza, porque na sinceridade não há feiura, só há beleza, né? A beleza de cada um. Então, essa diversidade de opiniões e de posturas é que compõe, como você disse, o ser humano. Nós somos plurais, né? Seremos sempre. Com certeza, na sua volta, eu estarei aqui, na sua vinda aqui para Portugal. Quero conhecê-lo pessoalmente, abraçá-lo e te dar os parabéns pelo conjunto de toda a sua carreira linda. Quero poder também comprar esse livro, que eu já estou louco para ler, e você vai encontrar aqui o mesmo Marcelo, que foi reeleito e que é um ser humano fantástico, além de um político maravilhoso, que é um exemplo mesmo. Então, volte sim, que a gente precisa de pessoas como você aqui, Roberto. Um beijo grande no teu coração
e obrigado mais uma vez pelo teu carinho e pelo seu tempo. Ok, querido, muito obrigado, agradeço e espero também depois você me enviar o link para eu poder divulgar o seu belo trabalho aqui para todo o meu público e nas minhas redes sociais, tá bom? Toda certeza, queridão. Um beijo grande. Fica bem. Fica Tchau. bem, querido.